Olá a todos e a todas, o meu nome é Inês Coelho, sou responsável pela área de crescimento digital do CTT, Correio de Portugal. Desde 2008 que trabalho exclusivamente em digital, primeiro em hotelaria no Grupo Accor, depois em retalho no Grupo Auchan e passando por outras empresas de hotelaria, acabei por aceitar este desafio no CTT. A minha responsabilidade e a responsabilidade do meu departamento e da minha equipa é fazer com que todos os produtos da carteira CTT, seja particulares, seja empresariais, encontrem e desenvolvam a sua pegada digital e que esta seja facilmente reconhecida pelos seus clientes ou seus futuros clientes. E ser, obviamente, uma marca bastante importante e líder de mercado dentro dos vários segmentos que tem vindo a desenvolver. É um projeto contínuo, um projeto muito desafiante e contínuo, cujo objetivo está muito centrado dentro da área exclusivamente digital, obviamente explorando sempre o omnicanal, ou seja, que também haja uma projeção para o mundo físico, digamos assim. Dentro do que nos traz hoje, e agradecendo desde já o convite que me foi feito para participar no Upsell, infelizmente devido à pandemia que estamos a viver de Covid-19, não nos permite estarmos todos juntos num espaço físico, mas, e sendo isto um evento digital, faz todo o sentido que ele continue a viver e tenha o seu palco dentro do mundo digital. No que diz respeito ao tema que eu fui aliciada a partilhar convosco, que se trata do Eco-Consumers e Digital Consumers. Podemos assumir que são dois mundos que estão completamente interligados. É uma simbiose perfeita entre estes dois mundos, os eco-consumers e os digital consumers. Nós todos temos vindo a acompanhar o crescimento do digital e dos consumidores digitais. Atualmente podemos dizer que é um mundo que começou principalmente em Portugal a nascer a passinhos pequenos nos anos de 90 do século anterior e tem vindo a desenvolver velozmente até 2020. Os eco-consumers são um tipo de consumidor, um segmento específico dos consumidores digitais e é um tipo de consumidor que vive quase em exclusivo no digital, apesar de o que fez com que estes consumidores sejam eco-consumers é exatamente o que nós estamos a vivenciar atualmente no mundo físico. Portanto, um crescimento muito grande da poluição, uma extinção massiva de algumas espécies animais, um desequilíbrio cada vez maior no ecossistema mundial e temos que combater com outro tipo de pandemias, como por exemplo o plástico. Que é algo que tem vindo a ocupar muito a mente dos consumidores. Estes consumidores definem-se por estarem quase na sua totalidade concentrados nos millennials, portanto, pessoas que nasceram desde 1982 até agora, sendo que o grande foco estão na segunda fase dos millennials, ou seja, as pessoas que nasceram de 2000, que nasceram em 2000 e que agora atualmente têm 20 anos. Portanto, é um tipo de consumidor muito jovem, que viveu sempre ligado com as novas tecnologias. Quase todos tiveram telemóveis desde sempre, nunca tiveram uma existência, por exemplo, sem telemóveis. E desde muito cedo, contacto muito afincado com smartphones. Ou seja, a internet está sempre presente em qualquer fase da vida deles. Eles não precisam de se deslocar para ter internet, ou não precisam estar quietos num espaço para ter internet. Está disponível a qualquer altura e em qualquer espaço. E são pessoas que se viveram desde muito cedo com esta problemática do ambiente, não é? Coisa que, por exemplo, eu que sou uma primeira millennium, nascida em 1982, foi algo que foi crescendo gradualmente em mim. Quando eu nasci não era algo que se falasse, não era um tema contínuo na internet ou na televisão. Outro aspecto que este tipo de consumidores tem vindo a viver é o shift da TV com a internet, com os momentos televisivos. Portanto, enquanto que nos anos 90 tudo nascia primeiro na televisão, e era a televisão e a rádio os meios motores da informação, hoje em dia nós já temos
uma grande expressividade na internet, de temas que começam por ser explorados e ganham dimensão em social media, em que nós temos, por exemplo, muito recentemente o caso dos incêndios na Austrália ou o caso das inundações e incêndios no Brasil, começaram a ganhar uma expressividade cada vez maior dentro de social media, até que os mídias tradicionais pegaram no tema e então estes temas explodiram, não é? Porque efetivamente ainda hoje em dia a televisão e o rádio é que são os grandes momentos difusores, apesar de já começarem a pegar em pontos que acontecem fora do que eles dominam. E, expectavelmente, nos tempos vindouros vamos sentir isto pós este momento que nós estamos a viver, em que a internet acaba por ser o fio de condutor de todos nós, inclusivamente da televisão. Portanto, espera-se também que nos próximos anos vamos viver mais uma transformação no que diz respeito à forma como nós comunicamos e o peso que a internet tem no tipo de notícias, sendo que, obviamente, é sempre preciso, é difícil porque tem sempre que se fazer uma segmentação muito grande do tipo de notícias que chega por causa da já conhecida fake news que dá para outro tema completamente diferente. Mas pronto, partindo deste conhecimento que nós temos, que efetivamente estes eco-consumers vivem digitalmente, partilham muita informação digital, leem muitas reviews, falam muito sobre os produtos, são o tipo de consumidor que depois pressiona os outros meios a explorar o seu grau de interesse. Estes consumidores são, como estávamos a ver, consumidores muito atentos aos vários detalhes do produto que em outros casos não seriam. Por exemplo, dentro do retalho, um eco-consumer português escolherá sempre comprar produtos de origem portuguesa e que sejam biológicos, que sejam produzidos por pequenos produtores que trabalham a terra de forma tradicional e que não fustiguem a terra. Têm muito mais preeminência em comprar produtos portugueses do que, por exemplo, espanhóis ou franceses, mesmo que o tipo de produção seja a mesma. Noutro tipo de produções, como por exemplo bens de higiene, beleza, roupa, são consumidores que são muito atentos ao detalhe, querem saber composições químicas, que tipos de químicos é que são utilizados, se são testados ou não em animais, que tipo de embalagem é que o produto vem, se é reciclada, se não é reciclada, o que é que vai acontecer à embalagem, como é que a embalagem chega até nós, se em cartão, se em embalagens de plástico, e são muito atentos a este tipo de detalhes. E este tipo de detalhes, e não o produto em si que eles vão consumir, pode ditar o facto de eles comprarem ou não este produto. Algo que há 20 anos atrás era impensável. Ninguém deixava, ou quase ninguém deixava de comprar um produto por causa do embalamento desse produto. Hoje em dia isso acontece, é uma realidade. Muitos destes clientes têm outro desafio, principalmente os clientes portugueses, estes eco-consumers portugueses, que é como é que eles têm acesso a estes produtos. A maior parte destes produtos e destas empresas existem nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde o peso dos eco-consumers começou-se a revelar mais cedo, mas atualmente tem-se vindo a espalhar pelo mundo. No entanto, como nós sabemos, visto que não pertencem, e agora o Reino Unido também não pertence à comunidade europeia, isso acresce muitas vezes algum peso dentro da distribuição e taxas que têm que ser pagas dentro da distribuição e que estes eco-consumers podem escolher ou não. Isto obviamente que cria uma nova oportunidade para as necessidades dos eco-consumers nacionais, porque há muitas empresas que acabam por desenvolver a sua própria produção, abrir as suas próprias lojas online ou as suas próprias lojas físicas para responder à necessidade dos eco-consumers nacionais. Isso vê-se em vários parâmetros, em vários países da comunidade europeia, que efetivamente é uma tendência que tem vindo a crescer. São pessoas que vivem muito dentro de social media, conhecem bem social media, sabem como é que as comunidades atuam e se expressam, são ativos em grupos, muitas vezes criam os seus próprios grupos, quer de Instagram, quer de Twitter. Vemos que o Facebook não é uma rede tão ativa nos eco-consumers, provavelmente também é uma rede que eles começam a deixar de utilizar, portanto estão mais centralizados em Instagram e em Twitter. Curiosidade para novas redes como o TikTok, como é que vão responder de forma comercial a este tipo de consumidores. Ainda é uma rede muito pouco explorada a nível promocional, mas os estudos indicam que vai ter um grande boom
muito proximamente, e o tipo de promoção que estas marcas fazem vivem nestes ambientes. Portanto, são marcas muito ligadas ao consumidor, têm um tipo de comunicação muito próxima, quase um tocar-to-lá com o consumidor, mas sempre a fornecer muita informação das várias fases do processo. Portanto, a pessoa é envolvida na fase de produção, concepção, embalagem e envio do produto desde o início. São, por causa disso, muitas vezes também produtos adaptados ao consumidor. Ou seja, por exemplo, nós vemos isso nas tintas de cabelo ou nos shampoos, estes produtos dizem, ok, nós até somos um bocadinho mais caros, mas é feito para o teu tipo de cabelo, é a tua cor de cabelo. E essa humanização, essa adaptação do produto ao ser humano tem sido um foco crescente neste tipo de consumidores e que nos tem vindo a revelar que o preço para eles não é o mais importante. Obviamente tem o seu peso, mas não é o mais importante. Muitas vezes preferem pagar mais um X do que não poderem consumir estes produtos, que são obviamente mais caros, porque o tipo de produção também é mais caro. Portanto, eu acredito que cada vez mais seja um tipo de consumidor que vai estar mais presente no nosso dia-a-dia, vai ter cada vez uma força maior. Prevê-se que as próprias leis dos países vão cada vez mais responder também a este tipo de consumidor. Nós vimos que constantemente temos adaptado algumas leis para diminuir ao máximo a produção de produtos nocivos para o mundo, para o planeta. As redes sociais têm vindo a demonstrar uma adaptação bastante grande em termos da forma como contactam com os clientes, tipo de promoção que fazem e a própria presença dentro de social media, e expectavelmente veremos uma evolução e uma força cada vez mais intrínseca destes consumidores, que são eco-consumers, mas são também, obviamente, digital consumers. Obviamente que este tema daria para muito mais, infelizmente o nosso tempo é contado. Esperemos que em breve teremos a oportunidade de discutir e debater este tema em viva voz e em vivo palco. Até lá, fiquem em casa, fiquem seguros e se tiverem dúvidas ou questões ou me queiram acompanhar, eu estou presente no LinkedIn, Inês Coelho, é só procurarem e pedirem amizade ou conexão. Obrigada e até lá!